também. E aí, queridos, a Bíblia diz que um belo dia o Senhor tem um encontro com ele. Ele pergunta quem era e a resposta é: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele fica cego, estou resumindo, fica cego. Ele vai para onde o Senhor Deus mandara, o endereço que o Senhor Deus havia passado, a rua chamada direita, na casa de Judas. Ele fica ali. Enquanto ele está ali, não como perseguidor da igreja agora, mas ele já está orando e jejuando, tendo visões de Deus. Ele já está tendo visão de Deus, cego, mas tendo visões de Deus. Ele vê que entra um homem, coloca as mãos e ele volta a enxergar. Enquanto ele está tendo essa visão, Deus vai lá em Ananias e fala com ele: Ananias, levanta, vai à rua chamada direita, procura na casa de um homem por nome Judas, por Saulo. Eis que ele está em visão, e te viu em visão entrando, orando por ele, e ele recobrando a sua visão. Judas, Ananias para e diz: mas Senhor, há muito eu tenho ouvido falar deste homem, e aqui ele tem cartas para perseguir a igreja. E aí, queridos, enquanto o irmão trazia a saudação aqui, aleluia, oh glória, de que é outro quem vai dar testemunho de que é ou não profeta, o meu coração se regozijou. Por quê? Porque na hora que Ananias diz isso, tio Wagner, a Bíblia diz que o Senhor vira para Ananias e diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele vai levar o meu nome aos gentios, e eu vou ensiná-lo quanto ele deve padecer pelo meu nome. Olha o que Deus vai ensinar a Saulo. Deus vai ensinar a Saulo o quanto ele deve padecer pelo nome do Senhor. Depois disso, pastor Edmilson, ele começa as suas viagens. Ele vira um plantador de igrejas, Carroça. Onde ele chega, o homem tem um amor por almas, tio Milton. Onde ele chega, ele encontra uma pessoa, ele prega para aquela pessoa. Ele encontra 100 pessoas, ele prega para as 100 pessoas. Ele encontra uma multidão, ele fala para a multidão. Convidam ele para falar na sinagoga, ele vai na sinagoga. O homem está orando, o homem está jejuando, o homem está estudando, o homem está buscando, o homem está obedecendo a voz de Deus, o homem tem visões, o homem é impedido pelo Espírito de ir, o homem vai onde o Espírito manda, ele está sendo guiado por Deus e está entendendo o que é padecer pelo nome do Senhor. Outro dia eu conversava com o pastor e ele dizia assim para mim: Samuel, o espinho na carne de pau, tem gente que fica discutindo, né, o que era, e há tantas possibilidades, mas eu penso que era a cegueira, outro diz que era a questão de casamento, mas eu imagino Paulo, ele dizendo, ele não afirmando isso, mas ele dizendo, eu imagino Paulo toda vez, depois de ter um encontro com Jesus, imagina Paulo lembrando dos crentes que ele havia perseguido, imagina Paulo lembrando dos crentes que ele havia encarcerado, imagina Paulo, Gerson, lembrando do Estevão sendo morto, tomando pedrada, a roupa dos pés dele, e ele consentindo na morte. Imagina Paulo crente agora dizendo, eu vi Estevão olhando para o céu e dizendo, eu vejo os céus abertos e o Senhor assentado à destra de Deus Pai. O Paulo que foi levado lá em cima, aleluia, ele vai dizendo, sem sonho, sem visão, mas fui levado e vi coisas que ao homem não é lícito falar. Imagina ele chegando lá e vendo tudo aquilo que um dia Estevão lá embaixo tinha dito que estava vendo de longe os céus abertos. Imagina ele lembrando do que tinha feito lá atrás. Mas agora Deus está ensinando o quanto ele deve padecer. E aí eu chego no capítulo 24 de Atos.
olha o que acontece. Ele está preso. Sabe por quê? Eu fiquei ouvindo esse... Eu vim de Cabo Frio ontem, terminou o culto em Cabo Frio, eu vim para Juiz de Fora. E eu coloquei esses capítulos para rodar, para eu ir ouvindo de novo. Porque é bom, a gente vai ouvindo, vai vir uns negócios diferentes, né? E eu estou ouvindo. Aí cheguei em casa, baixei tudo na internet, pus um pendrive e vim de Juiz de Fora para Belo Horizonte ouvindo. Vi umas 5 vezes. E a minha sogra, Samuel, mas já passou isso aí, né? Minha sogra está aqui hoje, eu posso falar dela, filho, bastante. E aí, queridos, eu estou ouvindo. E sabe por que Paulo foi preso? Eu nunca tinha prestado atenção nisso, Juliano. Ele foi preso por quê? Porque ele pregava. Tá, Samuel, ele pregava, está certo. Mas isso é motivo? Sabe qual era a mensagem dele? O Cristo ressurreto. E eu ouvi isso e eu disse, meu Deus, olha por que prenderam ele. Os judeus juntavam ele e falaram, vem cá, vamos levar ele e entregá-lo para ser preso. Quem estava no governo na época, chamava ele todo dia, porque estava esperando que Saulo, diz o texto, oferecesse dinheiro para ele ser solto. Se Saulo chegasse, ou Paulo chegasse, dissesse, toma essa continha e me libera, ele ia liberar, diz a Bíblia. Todo dia o homem chamava, traga o Paulo. O Paulo vem, ô Paulo, fala um pouquinho para mim. Aí ele prega, Marcos. Volta, vem de novo. Aí esse homem morre, outro assume. E aí ele resolve dar uma olhada nas fichas, nos processos. E ele vê lá o destino de Paulo. E ele manda chamar Paulo. E mas por que esse homem está preso? Traga os acusadores dele, eu quero ouvir ambos os lados. Ele escuta os acusadores e escuta Paulo. A resposta, pastor Ezequiel, é tremenda, porque ele diz assim, olha o que o homem diz, eu não vejo como te acusar, isso aí não é motivo. O que eles estão alegando? Você crê que esse Cristo morreu e ressuscitou, e que ele é o Messias, que veio para cumprir tudo o que os profetas profetizaram. É isso, Paulo, é isso. E eles estão dizendo que não, mas isso não é motivo para te condenar à morte. Meu Deus! Aí eles olham para aquele homem e faz o quê? Vão para quem está acima dele. Deu que ele estava vindo pela cidade com a sua esposa. O Félix manda pro outro, né? E aí eles chegam, olham para ouvir Saulo. E ele repete a mesma mensagem. Qual é a mensagem? Do Cristo que morreu e ressuscitou. Queridos, estamos no culto de Santa Ceia. Quando nós lemos o capítulo 23 de Coríntios, o texto base, nós vemos que é um culto de gratidão, é um culto de memorial, né? Memorial por quê? Porque fazemos menção da morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, Deus! Anunciamos aquilo que já fora dito aqui hoje. Aleluia, na palavra que o pastor trouxe, que Jesus está voltando. E Ele está voltando. Glória a Deus, aleluia. Eu fico assustado, pastores, é porque parece que as pessoas escutam essa palavra e entram no ouvido e nem sai pelo outro. Ele já rejeita. E o mais interessante é o que uma experiência de quase morte gera na pessoa. Enquanto eu estava no hospital, colocaram um senhor no quarto em que eu estava, na cama ao lado, e ele disse assim para mim: Samuel, tem 3 meses que eu estou aqui. Eu fui internado porque o meu intestino deu um nó e eu não consegui evacuar. A barriga foi crescendo. Passei mal um dia em casa e me trouxeram, e aí fizeram a cirurgia. Peguei Covid aqui dentro, operado com Covid, no CTI, sem a minha família. Aí, recuperei do Covid e voltei para o quarto. Bolsa de colostomia
fazendo isso. Aí eu levantei, fui lá e falei com ele, não, o senhor não vai morrer não. Comecei a pregar para ele, sabe o que ele me disse? Eu sou distanciado dos caminhos do Senhor. Samuel, mas tem algo que eu tenho medo. Eu falei, o que é? É de ir para o inferno. Eu não pensa numa alma que eu ganhei mais fácil, mas foi facinho. Eu falei, você tem medo de ir para lá e está desviado, distanciado? Vamos resolver esse negócio. Levanta a mão, ele levantou. Eu falei, repete comigo, ele repetiu chorando. Quando a esposa dele entrou pela porta do hospital que ela trabalhava durante o dia como empregada doméstica, ela entrou, eu bati o olho naquela irmão, sabe aquela crente? Bati o olho nela e falei, olhei para ele e falei, seu Antônio, essa aí que é a sua esposa? Ele falou, é a minha amada. Ela olhou para mim e disse, você é crente, rapaz? Eu falei, sou. Ela olhou sem saber da minha história e disse para mim, Deus te deu um grande livramento, viu? Era para você estar morto, era para estar te velando, mas Deus te deu uma oportunidade, porque Ele não quer te perder, Ele quer que você vá morar no céu. Quando aquela missionária disse isso para mim, tio, eu dobrei o joelho e falei, Deus, que história é essa de que o Senhor não quer me perder? Eu tenho que morar no céu? O que está de errado na minha vida? Meu Deus! Eu não sei se tem alguém aqui do direito, mas escute isso aqui. No direito, a minha esposa, eu tenho uma advogada lá em casa, né? Graças a Deus. Tem um tal devido processo legal. E a Bíblia, na Bíblia, tem um devido processo bíblico. Eu acho que o devido processo legal surgiu da Bíblia, do devido processo bíblico. Se trouxeres uma oferta no altar e lembrares que o teu irmão tem algo contra ti, volte, conserte com ele, depois traga a oferta. Devido processo bíblico. Tem um outro texto do devido processo bíblico, Isaac, que é mais forte. Se o teu irmão tem algo contra ti, você vai até ele e conversa com ele. Se ele não te ouvir, você traz 2 testemunhas. Se ele não perdoar, você leva para a igreja. E aí, se não funcionar nos 3, você está entendendo? É o devido processo bíblico. Vem esses 2 textos na minha mente. Eu comecei a chorar porque eu lembrei. Deus foi trazendo as pessoas na minha mente. Eu sabia que eu tinha algo contra e que tinha algo contra mim. E eu peguei o telefone e disparei a mandar mensagem, me perdoe em nome de Jesus, e liguei para minha irmã, e liguei para o meu pai, fui ligando, liguei para a esposa, mandei mensagem para um monte de gente, e todo mundo dizendo, Samuel, estamos em oração. E eu, meu Deus do céu, agora se o problema era esse, agora o senhor vai levar, né? Porque aí no sábado, irmão, o pino sai, aí o médico entra, arranca o pino e diz, vai ter que fazer a segunda cirurgia, e aí eu passo alguns dias em casa, retorno, terceira cirurgia, e aí, queridos, quando eu deito para fazer a terceira cirurgia, eu já deitei diferente. Sabe quando você deita e diz, se morrer aqui para mim é lucro, se não morrer, vou continuar fazendo a obra, adorando o nome do Senhor, o que eu sei é que Deus está no controle de tudo. Saulo, olha onde ele está. Olha o que ele está pregando. A mesma coisa. Ele fala para Festo, ele fala para Félix, leva para o rei Agripa e chega para Agripa e diz assim, olha, ele apelou para César. Mas eu não posso simplesmente, rei Agripa, pegar um prisioneiro e colocar no navio e mandar para Roma, sem o processo, sem por que eu estou mandando? Para ser julgado por ele. Tem várias instâncias. E na instância aqui, eu não sei nem o que escrever. Escuta ele e diga o que eu devo pôr. Aí o rei Agripa, é lindo, eu amo a Bíblia por isso. O rei Agripa começa a ouvir o Saulo pregar. Fala, e Saulo começa a pregar a mesma coisa. Jesus morreu, ressuscitou. Eu encontrei com ele, eu perseguia. Ele conta tudo, a experiência de conversão, o encontro com Jesus, o que Jesus disse para
ele o que ele fez, quem ele era. Ele era fariseu, ele era um zeloso, e ele vai contando tudo. De repente, alguém olha para ele e diz assim: você está ficando louco, Paulo, só pode, as muitas letras deixaram você louco. Sabe qual é a resposta dele? Eu não estou ficando louco, isso aqui é verdade. Ei, você quer me convencer em pouco tempo? A resposta dele me deixou impactado, irmãos. Eu derramei lágrimas. Saulo olha para ele, levanta as duas mãos, porque ele estava algemado, acorrentado, Isaac. Ele levanta as duas mãos e diz assim: olha, eu não sei se é em pouco tempo ou se é em muito, mas eu quero que todos vocês recebam o que eu recebi. Mas sem isso, ó, sabe o que ele está dizendo? Eu estou prisioneiro para que o evangelho seja anunciado. Não tenho por ganho a minha vida. Eu me gastarei e deixarei gastar por vossas almas. Aleluia! Ele está dizendo: eu quero que vocês recebam, mas sem isso daqui, ó. Isso daqui eu levo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu levo isso daqui. E eu não sei se vai ser hoje, Agripa. Eu não sei se vai ser amanhã. Mas eu quero que vocês recebam o que eu recebi. Eu quero que vocês recebam o que eu recebi. Sabe alguém que teve um encontro com Jesus e tem convicção? Convertido. Mas eu não estou falando do que acontece muitas vezes hoje. A pessoa levanta a mão e, não deixa o Senhor fazer a obra, fica com muita coisinha. Porque Deus só vai fazer a obra. Fez na vida dele, ensinou para ele o quanto deveria padecer pelo seu nome. Ele apelou queridos, para o imperador. E não tem com que o acusar. Eu não sei o que eu escrevo. Acusa ele de quê? Coloca aí. Qualquer coisa, manda ele. Ele entra no bar do navio, chega em Creta. Ele vira para o capitão e diz: capitão, vamos permanecer aqui, porque se nós formos, vai morrer muita gente, viu? Não vai perder só o navio, não. Vai morrer muita gente. Só que o capitão preferiu ouvir os marinheiros. Não ouviu Paulo. E eles foram. Todos conhecem o texto. A tempestade veio, o pastor Nilson jogou o navio para lá e para cá, foi ficando ele à deriva. Eles começaram a jogar tudo para fora. Foram jogando tudo para fora. Tudo. Foram jogando tudo para fora. Deu uma calmaria um certo dia, e os homens estão todos desanimados. 276 almas. Imagina que tamanho era essa igreja dentro do navio. Não tem para onde correr. Paulo levanta e começa a pregar para eles. Paulo levanta, o mesmo Paulo que lá atrás tinha dito assim: ó, tem gente aí que vai morrer. Imagina, na mente deles, quem será que vai morrer? Aquele monte de peso, vamos morrer. Mas não morreu ninguém. Porque agora Paulo levanta e diz assim: gente, essa noite me apareceu um anjo do Senhor, e ele me disse que eu vou chegar em Roma. E ele me disse outra coisa: que dessas 276 almas, nenhuma vai perecer. O que Paulo falou lá atrás era dele, mas agora é Deus que está mandando ele falar. Ninguém vai morrer. Vamos ter perdas, mas nenhuma alma vai morrer. Comam! Os homens começaram a comer. Não vamos morrer. Recobraram a força, o ânimo. Meu Deus! Eles vão seguindo o caminho e de repente os marinheiros resolvem medir. Lança a corda com a ponta do ferro e eles olham: 32 metros. Anda mais um pouco, 27 metros. Ele diz: olha, estamos chegando em algum lugar. Solta as 4 âncoras atrás para segurar.
E ele solta. E o navio continua indo. Os marinheiros olham para o bote e soltam o bote, amarram o bote, e todos os marinheiros entram dentro do bote para fugir e deixar o navio ir só. Paulo olha para os soldados e diz: não deixa eles escaparem, porque senão todos irão perecer. Os soldados tiram os marinheiros, volta para dentro do navio, corta e solta o bote. Eu estava lendo isso e eu disse: meu Deus, olha que coisa tremenda. Tem gente querendo correr. Tem gente querendo correr. Tem gente que está querendo correr, pastor Gerson. Tem gente que está querendo deixar o navio. Tem gente que está querendo aproveitar o bote. Sabe o que é o bote? O navio cabe 276 pessoas. O bote cabe umas 5, 6 no máximo, dependendo do tamanho. Só tinha um. Aleluia. Navio sem marinheiro não vai. Paulo está dizendo: não deixa eles irem, porque senão todo mundo morre. Os marinheiros não podem ir embora, eles precisam conduzir o barco. Tem gente de muito que está querendo abandonar o barco, está querendo abandonar o navio em bote, mas Deus está dizendo hoje: ei, tem anjo que vai cortar a corda. Você não vai sair do navio, porque Deus tem um plano, um projeto para a sua vida. É dentro do navio. Não adianta querer correr. Não adianta. Outro dia alguém falou comigo: não adianta, quem tem promessa. Véspera da virada de ano, alguns irmãos que me seguem, eu postei a foto dele. Irmãos, Israel, meu pai, minha mãe, os irmãos, vocês já viram que estão aqui. O pessoal lá da igreja de Juiz de Fora, eu nunca tinha visto uma pessoa como aquele homem que eu postei no status pedindo para os irmãos orarem, pregando. O Hugo conheceu ele. Véspera de virada de ano, eu encontro ele na rua, sentado, uma carreira de cocaína assim do lado, uma garrafa de cachaça do outro. E eu fui lá perto dele e falei: mano, feliz ano novo, cara. Ele olhou para mim assim, todo, sabe, com o olho estratalado, com pupila dilatada, sem conseguir nem falar, travado. E ele disse para mim: olha só, eu quero falar com meu filho. Eu peguei o telefone e mandei a mensagem para o filho dele na hora. Ele: senta aqui comigo. E aí eu sentei, irmãos, peguei a garrafa de cachaça, empurrei para o lado e sentei. E pensei: aí o diabo vem, né, com aquela seta. Se passar algum irmão aqui agora, você sentava ali. Aí eu sentei, abracei ele, falei com ele: eu vou esperar seu filho responder. Estou com o celular na mão, tentando ligar e nada. Aí eu levantei e fui sair, porque o filho dele não respondia. Cheguei no supermercado, o filho dele me mandou uma mensagem e ligou para mim e falou: Samuel, volta lá, tenta achar o meu pai, eu quero passar a virada com ele. Eu falei: cara, e ele está querendo passar com você. Voltei lá e encontrei ele. Aí fui subir, minha mãe estava na feira, eu cheguei e falei: mãe, só viu o Sandro, e ela não vi. E eu voltei lá embaixo de novo. Quem conhece Benfica sabe. Eu subi e desci aquela rua perguntando, todo mundo que eu via, que eu conhecia, eu falava: você viu o Sandro? Vi não, Samuel, a última vez que eu vi ele estava na praça, muito doido. E eu desci na praça e ele não estava lá. E perguntei para os rapazes que estavam com ele. Olhei para onde estava a garrafa de cachaça, o pó, ele já tinha cheirado. A garrafa já estava vazia. Eu pensei: ele já deve estar aí, deve ter ido embora. E aí eu subi de novo. Aí minha mãe falou: olha, ele costuma ficar lá na lotérica pedindo dinheiro. Irmãos, eu nunca vi uma mente daquela, um conhecimento da Bíblia, sabe? Exponencial. Eu desci, irmãos. Cheguei lá na lotérica, olhei e perguntei para a atendente. Falei: você viu o Sandro? Olha, ele acabou de sair daqui. Aí ele lá, ó, ele sentado no mesmo lugar. Eu voltei lá, peguei o telefone, entreguei, o filho dele falou com ele. Ele: eu vou passar uma virada aí com você. Aí ele levantou, olhou para mim e disse assim: Samuel. Começou a pregar, irmão. E ele fala alto, gritando, todo mundo achando que ele estava brigando comigo, né? Os irmãos da igreja passando e buzinando: ei, Samuel, tá tudo bem, Samuel? Tudo bem. Ele começou a pregar sobre Neemias, irmão. Eu nunca vi um negócio daquele. Bêbado, que não conseguia manter o corpo assim, ó. E ele começou a pregar sobre Neemias, a reconstrução dos muros. E eu, Sandro, o Siloé era íntimo, rapaz.
E ele, não, Samuel, não adianta, não adianta, eu preciso voltar para Jesus. E caiu de joelho no meio da rua, tem que voltar, Samuel, porque eu tenho promessa, Samuel, eu tenho promessa, e eu preciso voltar. E eu fiquei olhando para aquilo, e as pessoas olhando, todo mundo parou e ficou olhando para aquela cena, toda a rua, todo mundo, centro de Benfica. E ele gritava, eu tenho promessa, Samuel. Eu fui lá, orei por ele, irmãos, e fui para casa com aquilo na mente. Eu tenho promessa. Liguei para o filho dele e falei, como é que ele está? Ele falou, olha, Samuel, eu busquei ele está dormindo. Na hora que ele acordar, que ele vai estar melhor, eu ligo para você falar com ele. Aí eu liguei, ele já estava são. Falei com ele, meu amigo, você tem promessa sim, mas você precisa voltar para os caminhos de Jesus assim de coração, sabe? Porque desse jeito você não vai longe não. Eu falei, Samuel, eu quero voltar. Quando você estiver orando, ore por ele, santo, tá? Um dia você vai ver ele pregando. Olha, por que eu testemunhei isso? Porque olha para Paulo. Ele está dizendo para aquelas vidas que estão dentro daquele navio, que não tem esperança nenhuma. Eles estão indo para Roma para serem julgados em última instância. Já foi condenado na cidade deles, na região deles, e estão indo agora, apelaram para César e o imperador, e estão indo para ser condenado, para ser julgado por ele. E sem muita expectativa. E aí Paulo levanta e diz, ninguém morre, porque o Senhor me falou. Quando o navio bate e eles começam a jogar o trigo para fora, o navio, a frente encalha e a parte de trás começa a ser destruída pelas ondas, a Bíblia diz que os soldados disseram, vamos matar eles, porque senão está sob a nossa responsabilidade. Mas aí o guarda, o chefe, vira e diz, não vai matar ninguém, por causa de Paulo. E ele diz, quem sabe nadar pula na água e corre para a ilha, nada até a ilha. Quem não sabe agarra um pedaço de madeira e vai para a ilha. Vamos para a ilha. Olha o que está acontecendo aqui, irmão. Gente sem esperança, sem expectativa, condenados, aleluia, vendo a vida deles serem salvas pela palavra que um homem está pregando, Paulo. Por causa dele, do Deus que ele serve, da promessa que ele tem, 276 almas. Ezequiel, o navio está todo estraçalhado e eles entram na ilha. Quando eles chegam na ilha, os bárbaros os recebem com muita humanidade, vão juntando madeiras para acender e eles aquecerem. Estava frio. A Bíblia diz que Paulo começa a pegar galhos de videira, produtora de uva, alegria, está entendendo? Ele começa a pegar galhos de vides e vai trazendo galhos secos e colocando para acender e alimentar o fogo. E enquanto ele está lá ajudando, corre daqui e dali para manter aquele fogo aceso, para aquecer os 276, perderam tudo, mas pelo menos estão vivos. Ele está lá juntando e os bárbaros ajudando. De repente, uma víbora agarra a mão de Paulo. Os bárbaros olham para aquilo e ficam espantados, olhando para ele. Paulo, olha para a víbora na mão, olha para mim, põe no fogo, sacode ela e continua. Os bárbaros ficam observando ele, e um começa a dizer para o outro, olha, esse homem é homicida, escapou do mar, mas a justiça não deixa ele morrer, porque eles conheciam a víbora, sabiam do veneno dela, sabiam do veneno da víbora, sabiam o que aconteceria com alguém se fosse picado por ela. Alguém na ilha, aleluia, conjectura, posso fazer isso, alguém na ilha já tinha sido picado por aquela víbora, e eles têm um diagnóstico, não demora muito tempo, ou incha
ou morre. Deixa eu falar da sogra de novo, né? Ela é da área da saúde. Eu perguntei para ela no carro: sogra, como é que funciona esse negócio de inchaço no corpo? E ela tem vários fatores, Samuel, mas aí você pesquisa. Aí eu cheguei em casa e fui dar uma pesquisada. Esse tipo de víbora não é comum, né? Porque dependendo da picada de alguns tipos ou espécies de cobras, ela faz com que o rim para de funcionar. Ele não funciona direito, não sei os termos técnicos, né? Mas ele vai parando de funcionar. E isso vai fazer com que a pessoa vá retendo líquido, entende? A pessoa começa a inchar. Imagina, hoje, no Brasil, tem espécie de cobras que, se picar uma pessoa e ela não for socorrida às pressas, ela morre. Imagina numa ilha, nesse tempo, olha quanto tempo, há quantos anos, no meio de um monte de bárbaros. Eles não têm a solução, eles ficam olhando, esperando ele inchar ou morrer, porque eles não têm remédio. Eles já têm o diagnóstico: vai morrer ou inchar, vamos esperar. E eles ficam olhando para Paulo. Eles olham para Paulo e a hora vai passando, pastor Jorge. A hora vai passando e Paulo continua o mesmo. Eles olham, ele não incha, ele não morre. O tempo vai passando. A picada daquela víbora causava inchaço ou... Sabe o que é inchaço? Sinal de que algo está doente. Tem alguma coisa errada. Inchaço é diferente de gordura. Gordura na Bíblia fala de coisa boa, né? Unção, né? Gordura na Bíblia, gordura fala de algo bom, né? Aleluia! Gordura na Bíblia quebra jugo. O meu jugo será quebrado, o jugo será quebrado por causa da gordura, da unção. Aleluia! Gordura. Ei, alabaçuri que alamandarai. Agora inchaço é doença. Tem muita coisa inchada por aí que você olha e diz: olha como está crescendo. É inchaço. É inchaço. Tem coisa doente. Inchaço. Estava lendo isso aqui, lembrei um dia dessa senhora falou isso para mim, não sei se ela vai lembrar. Inchaço, Samuel. Guardei essa palavra. A senhora sabe o que é, né? Mas eu creio que agora tem saúde. Em nome de Jesus. Aleluia. Agora olha para mim. Olha que interessante. Ele incharia ou morreria? Meu caminho para concluir. Eles esperaram muito tempo e Paulo não inchou e nem morreu. Glória a Deus. Aleluia. Esperaram muito tempo e ele não inchou e não morreu. Primeiro sintoma era o inchaço. Se não inchasse, morria direto. O que tem de gente esperando o inchaço ou a morte, irmão? Deixa eu ir além. O que tem de gente que foi picado pela víbora, só que ele não tem na vida o que Paulo tinha, e está inchando e está morrendo. Tem gente inchando, tem gente se achando, está entendendo? Tem gente morrendo porque não tem o que Paulo tinha, não tem o que ele tinha dentro dele. Eu não vou morrer, eu vou chegar a Roma, porque o Senhor disse que eu chegarei lá. Não morre. Tem gente que, ei irmão, o tempo dirá quem é crente, humilde. Vai dizer, o tempo vai dizer, porque você olha hoje e diz: não, foi picado pela víbora, olha lá, e eu vou esperar para ver. O tempo vai dizer se é ou se não é. Já foi dito aqui, o tempo dirá quem é e quem não é. O joio cresce junto com o trigo, e um dia ele vai ser separado. Foi dito aqui sobre a palha. Eles esperavam que ele inchasse ou morresse, mas nenhuma das duas coisas aconteceram. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa na vida: vai chegar em Roma. Aleluia.
É tremendo, é tremendo. Em Roma, tem crentes que vão ouvi-lo. Em Roma, acontece o que ele queria, o seu desejo. Lembra das correntes? O guarda olha para ele e diz assim: ô Paulo, até o seu julgamento, pode trabalhar, se você quiser, faz o que você quiser. Tira as algemas dele e ele fica 2 anos fazendo o que, Isaac? Pregando a todos que iam até ele. Na casa que ele havia alugado, pessoas iam até lá e ele está pregando. E qual era o teor, o conteúdo da mensagem dele? Atos dos Apóstolos termina assim: aleluia, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Não inchou, não morreu e não tinha impedimento nenhum. A obra está crescendo. A gente sabe como termina depois, mas o que acontece em Roma depois é só um impulso para que o evangelho vá espalhando ainda mais. Aleluia. É a mola propulsora que faz o negócio crescer ainda mais. Tem gente indo lá ouvir, e a mensagem dele é o reino, a mensagem dele é Cristo, a mensagem dele é das coisas de Jesus, pertencentes ao Senhor Jesus. É o que o pastor pregou aqui hoje, é palavra do reino de Deus, coisas que pertencem a Jesus. Não tem como pregar outra coisa, irmão, não tem como falar de outra coisa, não tem como, aleluia, enganar o povo, inchar o povo, matar o povo, deixar o povo com fome, sem comida. Ei, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta, é a palavra quem diz você tem promessa e vai chegar lá com vida, é a palavra que garante de que ele vai fazer o que prometeu na sua vida. É a palavra, é a palavra do Senhor, Deus. Jesus maravilhoso. Aleluia. O jovem foi pregar lá na sede de fora, meu pai pastoreia. Quando ele terminou a pregação, irmãos, um jovem que eu tinha convidado para ir naquele culto veio e disse assim para mim: Samuel, eu preciso ter essa experiência que foi ministrada aí. E eu lembrei, Gerson, do que o senhor testemunhou aqui. E eu disse para ele: você vai orar e vai pedir a Deus essa experiência. Ora aí. E ele começou a orar, e eu orando com ele, confirmando. E ele dizia assim: Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência como o Senhor fez na vida deste moço. Eu quero na minha vida. Eu quero na minha vida. Eu quero ver a palavra fazendo isso em mim. Eu quero ver a minha vida transformada como o Senhor transformou a desse jovem. Eu quero. Irmãos, 2 meses se passaram. 2 meses se passaram. Aquele jovem recebeu um telefonema, alguém convidando para um trabalho. Ele foi, chegou naquela casa, era uma casa de cristãos. Falei uma semana, 3 meses. E ele naquela casa já tinha feito aquela oração. Começou a ir nos cultos em outra cidade. Voltou semana passada, retrasada, né? Na igreja. E quando ele chegou na igreja, os irmãos que estavam ali olharam e disseram: é ele. Ficaram como se fosse o paralítico lá da porta. É ele ou parece-se com ele? Não, eu acho que é ele. É aquele que ficava pedindo esmola. Porque alguém pregou o quê? A palavra. Aleluia, Deus.
Eu louvo a Deus por participar e sempre uma igreja que ama a palavra. Porque a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra, aleluia, nos garante o céu. Tem lugar, tem Aravassuri que ela mandará nos esperando, e eu quero ver você lá. Fique sobre os seus pés, aleluia. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma rápida oração e devolva ao pastor. Deus, em nome de Jesus.